A maldição da inteligência. Por que estamos ficando mais burros que nossos avós? Imagina o seguinte, você está vendo esse vídeo agora, mas se eu te perguntasse daqui a 30 segundos o que você comeu ontem no almoço, você teria que parar, pensar, se esforçar para lembrar. Isso não é falha da sua memória, isso é um sintoma, porque, segundo pesquisas recentes, a atenção média de uma pessoa numa tela caiu para 47 segundos. 47 segundos é o tempo que seu cérebro consegue ficar focado antes de sentir o impulso de trocar de aba, checar uma notificação, rolar o feed. E aqui está o que ninguém te conta. Desde 1995, as pontuações de QI ao redor do mundo pararam de subir. E em vários países, elas estão caindo. Pela primeira vez em quase um século, seus avós, sim, seus avós, podem ter sido, em média, mais capazes de resolver problemas complexos, manter o foco e raciocinar em profundidade do que nós somos hoje. Isso é assustador e é real. Hoje você vai entender um fenômeno que está silenciosamente mudando a forma como a humanidade pensa. Não é uma teoria da conspiração, não é um exagero de manchete. É um padrão que cientistas vêm documentando há décadas e que só agora estamos começando a entender de verdade. Fica comigo até o final, porque quanto mais a gente avança nesse assunto, mais estranho e mais importante ele se torna. No fim, você vai olhar para o seu próprio celular de um jeito diferente. 1. Comece pelo conhecido. O efeito que ninguém nota. Tudo começa com uma pergunta simples. Como a gente mede inteligência? Desde o início do século XX, pesquisadores usam testes de QI para tentar capturar, em números, nossa capacidade de raciocinar, resolver problemas e enxergar padrões. E durante quase 100 anos, algo curioso aconteceu. Geração após geração, as pontuações subiam. Esse fenômeno tem até nome, o efeito Flynn, batizado em homenagem ao pesquisador James Flynn, que documentou o fenômeno nos anos 1980. Ele percebeu que, a cada década, as pessoas pontuavam mais alto nos mesmos testes que seus pais e avós haviam feito. Não porque ficamos geneticamente mais inteligentes, isso não acontece em poucas gerações, mas porque o ambiente mudou. Mais escolaridade, melhor nutrição, mais estímulo cognitivo, mais complexidade no dia a dia. Por quase um século, a curva só subia, até que por volta de 1995 ela parou. E em vários países, Noruega, Dinamarca, Reino Unido, França, ela começou a descer. Pensa nisso por um segundo, um padrão de quase 100 anos, revertido, e ninguém sabe, com certeza absoluta, o motivo. 2. Expanda para o desconhecido. Agora, é importante entender uma coisa. Não é que estamos ficando burros no sentido raso da palavra. O que parece estar caindo não é o conhecimento. Hoje temos acesso a mais informação do que em qualquer momento da história. O que parece estar se atrofiando é outra coisa, mais sutil e, de certa forma, mais preocupante: a função executiva. A função executiva é a parte do cérebro responsável por planejar, manter o foco em um objetivo, resistir a distrações e sustentar o raciocínio por períodos longos. É o que te permite ler um livro inteiro, resolver um problema complexo passo a passo, ou simplesmente terminar um pensamento sem se perder no meio do caminho. E é exatamente essa capacidade que parece estar sob ataque constante. Se você pegasse o cérebro humano de 1985 e o cérebro humano de hoje e colocasse os dois lado a lado enfrentando o mesmo ambiente, silêncio, uma tarefa só, sem interrupções, talvez a diferença fosse pequena. O problema é que o ambiente mudou. Hoje, o cérebro nunca enfrenta uma tarefa só. Ele enfrenta notificações, abas abertas, vídeos curtos, mensagens piscando, tudo ao mesmo tempo. É como pedir para alguém correr uma maratona, mas a cada 30 segundos jogar um obstáculo na frente dela. Ela pode ser fisicamente capaz de correr a distância inteira, mas nunca vai conseguir, porque nunca ganha um trecho livre para manter o ritmo. 3. Dados que impressionam e preocupam. Vamos aos números, porque eles contam uma história difícil de ignorar. Estudos como o realizado por pesquisadores do Ragnar Frisch Centre, na Noruega,
analisaram décadas de resultados de testes cognitivos aplicados a recrutas do serviço militar, um dos poucos conjuntos de dados que cobrem gerações inteiras, com metodologia consistente. E o que encontraram foi uma queda geracional, sustentada, começando justamente em meados dos anos 1990. Coincidência ou não, essa é exatamente a época em que a internet doméstica começou a se popularizar. E é impossível não notar outro dado, ainda mais direto. Pesquisas sobre comportamento digital mostram que a atenção média sustentada em uma única tela caiu de minutos, há 2 décadas, para os tais 47 segundos de hoje. 47 segundos. É menos tempo do que você levou para ler os últimos 2 parágrafos. E aqui está o ponto mais desconfortável. Função executiva se desenvolve e se mantém através da prática, assim como um músculo. Se você nunca sustenta o foco por mais que alguns segundos, o cérebro simplesmente para de treinar essa habilidade, e como qualquer músculo não usado, ela enfraquece. 4. O lado humano. O que isso significa para a sua vida? Agora, sai um pouco dos números e pensa em você. Quantas vezes você começou a ler um artigo, um livro, ou até assistir um filme mais lento, e sentiu uma vontade quase física de pegar o celular no meio? Quantas vezes você teve uma ideia importante e ela escapou porque uma notificação chegou no momento exato em que você estava prestes a desenvolvê-la? Isso não é falta de força de vontade, é o resultado direto de um ambiente desenhado propositalmente para fragmentar sua atenção. Cada aplicativo, cada plataforma foi otimizada para capturar sua atenção pelo menor tempo possível antes de te devolver e te trazer de volta repetidamente. Não é um acidente. É um modelo de negócio, e o efeito colateral é que estamos coletivamente perdendo a capacidade de pensar em profundidade. Não porque somos menos capazes, mas porque paramos de exercitar a capacidade de sustentar um pensamento até o fim. Pensa nisso. Grandes ideias, grandes soluções, raramente nascem em 47 segundos. Elas nascem quando alguém consegue ficar sozinho com um problema por horas, sem se distrair. Se essa capacidade está desaparecendo em escala populacional, o que isso significa para os problemas complexos que a humanidade ainda precisa resolver? Você pode estar pensando, mas isso não é só teoria alarmista? É uma pergunta justa, e a resposta honesta é: os cientistas ainda debatem as causas exatas. Alguns apontam mudanças nutricionais, outros mudanças educacionais, outros o ambiente digital. Provavelmente é uma combinação de fatores. Não uma causa única, mas o padrão em si, a reversão do efeito Flynn, está bem documentado em múltiplos países e múltiplos estudos independentes. Isso não é um boato de internet, é um fenômeno real, sendo estudado seriamente por neurocientistas e psicólogos cognitivos ao redor do mundo. Outra dúvida comum: isso realmente pode me afetar? Sim, e provavelmente já está afetando. Não no sentido de você ficou burro, no sentido de que a capacidade de concentração profunda que antes era comum, hoje precisa ser treinada de forma consciente, como uma habilidade rara. Quem consegue recuperá-la ganha uma vantagem enorme sobre quem não consegue. Existe volta? Aqui está a parte mais importante de tudo isso. Se a função executiva é como um músculo, ela pode ser recuperada. Da mesma forma que ambientes fragmentados a enfraquecem, ambientes de foco prolongado, leitura sem interrupções, tempo sem tela, tarefas únicas feitas do início ao fim, podem reconstruí-la. Isso significa que a queda não é necessariamente permanente, não é destino, é consequência de hábito, e hábito pode mudar, mas exige uma escolha consciente, porque tudo no ambiente moderno está desenhado para te puxar na direção contrária. Existe uma história parecida na ciência. Por décadas, acreditou-se que o cérebro adulto era fixo, incapaz de mudar depois de certa idade. Era consenso absoluto entre neurocientistas. Até que estudos sobre neuroplasticidade nas últimas décadas do século XX mostraram o oposto. O cérebro continua se reorganizando fisicamente ao longo de toda a vida, respondendo a estímulo e prática. Isso significa que, assim como o cérebro pode se adaptar a um ambiente de distração constante e perder capacidade de foco, ele também pode se readaptar a um ambiente de atenção sustentada e recuperar aquilo que parecia perdido. A mesma plasticidade que explica a queda, explica a possibilidade de reversão,
Da próxima vez que você sentir aquele impulso de pegar o celular no meio de uma tarefa, no meio de uma conversa, no meio de um pensamento importante, lembra disso. Não é fraqueza, é um músculo mental que o mundo moderno não te ensinou a treinar. Agora me conta, isso te assusta ou te motiva a mudar alguma coisa? Se inscreve no canal para continuar explorando os limites da mente humana comigo.